E aí diz que ele tinha uma parte, assim, uma região da mata que era mais limpa, e a luz estava ali em cima. E a hora que ele olhou, ele falou que ele viu uns homenzinhos, né? Ele falou assim, rapaz, eu vi uns homenzinhos cabeçudo, tá? Aí esses homenzinhos cabeçudo, com os cabeção bem grandão, uns olhos assim bem grandão mesmo, e eles estavam com uns baldinhos, umas pazinhas, umas coisas assim mexendo na terra. Ele falou assim, eles estavam pegando terra. Eu fiquei olhando aqueles homenzinhos, né? E ele falou ainda que a pele deles assim parecia a pele de sapo, né? A cor, assim, uma cor de pele de sapo, de rã. Aí começou a vir os caminhões do exército, né? O pessoal do exército foi lá, conversou com algumas pessoas, conversou com o homem do sítio lá, né? E teve ali uma investigação, fecharam a área ali, isolaram a área, né? Aí ele falou assim, se eu ver de novo, eu vou perguntar para eles o que estão querendo ali, no meio do mato ali, pegando aquele negócio. Aí disse que dos homenzinhos parou o que estava fazendo e aí olhou para ele, né? E aí escutou, segundo ele, que falou dentro da cabeça dele, falou para ele não ter medo, né? Falou, não tenha medo, falou dentro da cabeça dele, não fique com medo. No episódio de hoje, você conhece a história de um encontro que levou um rapaz a um desfecho misterioso e que até hoje causa assombro em quem o conheceu. Será que sua imaginação o levou a um destino enigmático? Ou será que ele realmente descobriu algo que não estava destinado a saber? Eu sou o Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 139 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, flutuante, e seja bem-vindo de volta à nave. Eu começo o episódio de hoje agradecendo a você que nos seguiu em nosso novo Instagram, @flutuantespodcast. Na semana passada eu expliquei aqui que nós perdemos o nosso antigo Instagram e agora estamos começando tudo do zero. E eu fico muito feliz de você que está aí ouvindo, está vindo para a nave, está vindo de volta. O nosso Instagram é o lugar onde nós lançamos as novidades e é onde também todas as informações são reunidas e colocadas para que todo mundo possa conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto Relatos Flutuantes, que é um projeto colaborativo. Então, se você está ouvindo aqui e ainda não seguiu o nosso novo Instagram, que é o Flutuantes Podcast, segue lá ou clica aqui no link na descrição desse episódio e vamos fazer essa nave voar cada vez mais alto. E no programa de hoje, a gente tem um relato do Gerard, que até hoje deixou muito mistério lá onde ele aconteceu. As pessoas envolvidas ainda vivem sem ter um desfecho para essa história. E o Gerard, ele faz parte do nosso grupo de apoiadores. O Gerard está lá no nosso grupo secreto no Telegram. E se você quiser interagir com ele após esse episódio, então vem para o nosso grupo, participe do nosso grupo secreto no Telegram, clicando no primeiro link aqui na descrição. Se você quer se tornar um comissário de bordo e além de participar do nosso grupo secreto, também ter desconto na nossa loja flutuante e ouvir episódios exclusivos, clique no primeiro link na descrição desse episódio ou acesse apoia.se/relatos flutuantes. E com R$5 ou um pouco mais, você tem direito a todo esse material exclusivo que a gente prepara para você. Tá? E por falar em loja flutuante, a nossa loja flutuante.com.br continua firme e forte e, por isso, antes de pular para o nosso play, eu queria te fazer um convite. Se você já comprou uma de nossas camisetas flutuantes e mandou a foto para o nosso Instagram antigo, obviamente nós perdemos tudo, então eu criei uma campanha para que você envie mais uma vez a sua foto para o nosso novo Instagram e fazendo isso, você ganha um cupom de desconto exclusivo para você que já abduziu uma camiseta.
Para participar, é só você marcar a gente em nosso novo Instagram, Flutuantes Podcast, ou também pode mandar no inbox que a gente coloca a sua foto em nossa galeria de aliens. E vamos fazer a nossa galeria bombar de novo igual ela era antigamente. Vamos voltar com mais força dessa vez. Então agora sim, vamos pro episódio, ajeite os seus fones e voa lá, flutuante. Olá pessoal, esse relato que eu vou estar contando aqui, quem me incentivou a gravar ele foi minha namorada Marcela, né? E somos bastante fã, né, do Relatos Flutuantes. A gente sempre sai, dá uma volta, né, principalmente de domingo aqui na região, né, e então estamos aí, né, sempre curtindo aí os relatos aí. É um relato que foi um avistamento, né, que eu presenciei, né, foi por volta do ano de 1995. E então, depois desse avistamento, meu pai, né, que estava ali presente no momento, né, ele contou essa história, né, de um amigo dele. E eu achei assim, sabe, muito, muito, muito forte, né? Então, eu pensei bastante e resolvi, então, divulgar ela aqui, né? Então, a história se divide em duas partes, né? Bom, primeiro eu vou contar, né, o que aconteceu ali. Foi mais ou menos próximo de fevereiro, março, por aí, que eu lembro que eu estava em Balneário Camboriú, vim após o carnaval, né, para São José do Rio Preto. Então, chegando aqui na minha cidade, eu estava doido para andar de bicicleta, né? Jantei com a minha família, estava me trocando, colocando minha roupa de bike, né? E aí ia fazer um pedal ali noturno. Só que a hora que eu estava no meu quarto, a minha mãe bateu na porta, né? Eu estava me trocando, ela bateu na porta e pediu para eu buscar um litro de leite, né? E aí eu fui no bar da esquina. Quando eu passei pelo portão, meu pai tinha o costume, né? Meu pai já faleceu, e ele tinha o costume de tocar violão, né? Eu gostava de tocar violão. E minha irmã era bem nova na época, para variar, estava pedindo dinheiro para ir no shopping ver um filme, né? Fui até o bar, aquela noite estava uma noite limpa, né? Aí na volta, aqui na rua da minha casa, eu moro no mesmo local, né? Até hoje, cheio de árvores na rua. E a hora que eu estava passando pela calçada, eu ouvi por entre as árvores subindo uma luz muito forte no céu. Até naquele momento ali eu achei que fosse um rojão, né, daqueles de busca-pé, né, aqueles rojão de vareta. E aí eu fiquei acompanhando, andando e acompanhando aquela luz. Aí nisso eu cheguei junto com meu pai, com a minha irmã. Meu pai estava de frente para a rua e minha irmã de frente para ele. Então a minha irmã falou: olha lá, pai, olha, o que é aquilo? Eu cheguei junto com eles, né? Meu pai se levantou ali, ficou olhando também. Aí nós vimos uma bola, né, grande, mais ou menos assim no céu. Ela devia ter um diâmetro ali de uns 2,5 centímetros mais ou menos, olhando para o céu. Assim, se eu fosse tirar uma medida, né, então seria assim, quase do tamanho de uma lua cheia. Ah, mas foi a lua que você viu. Não foi a lua, porque a lua estava, né, fase minguante, já bem, né, do outro lado oposto. Mas aí eu olhei aquilo ali e falei: não, isso aí não é normal, né? Aí a gente ficamos olhando ali, aquela luz subindo, né? Ela foi se erguendo, né, reto, e não fazia nenhum barulho, não tinha nada. E a iluminação dela era uma luz diferente. Não era uma luz assim, sabe? Igual você olhar uma lâmpada halógena, né? Uma lâmpada de incandescência. Era próximo de uma luz fluorescente, mas ainda era diferente, né? E as cores também, que ela, assim, uma cor diferente, né? Então ela subiu, né? Foi subindo assim. Até minha irmã falou que tinha uma luzinha que estava do lado dela, e eu não consegui ver essa luzinha que estava do lado dela, entendeu? Eu só vi a luz grande,
Aí ela subiu bem alto, assim, sabe? Da onde a gente tava, dava pra ver que ela tava próxima, né? Da gente, assim, não tava tão distante, né? Aí ela subiu, foi bem alto. A hora que ela foi bem alto, assim, sabe? Aí ela, de uma vez assim, ela acelerou, sabe? Ela subiu, só que a hora que ela subiu, ela não parou para acelerar. Ela subiu e de repente, assim, ela escolheu um rumo, né? E acelerou, que nem aqui da onde eu tô, como se ela tivesse escolhido assim, sabe? Tipo para São Paulo, né? Foi muito rápido, assim, sabe? Então ela, sabe, mergulhou mesmo, assim, foi, sabe? É uma velocidade assim, descomunal, sabe? Uma coisa assim que não tem como. Se fosse um jato para estar aquele tamanho de iluminação, eu digo assim, teria que ter uma turbina gigante, teria que produzir, né, um som ali, né, um estrondo ali para fazer aquele deslocamento todo. E não teve, né, não teve nada, muito silencioso, não fazia barulho nenhum. E aí eu ficamos olhando aquilo ali, aí me marcou muito, porque é como se você tá vendo um filme, você tá vendo um filme, na televisão normal, né, luz e sombra, e de repente ele se põe um óculos de 3D, né, então você vê um negócio ali que tem uma profundidade. Isso aí me abriu a visão, mudou minha visão, tá? Mas o que aconteceu aí nesse momento, né? Tava eu, né, meu pai ali e minha irmã, nós três ali observamos ali. E meu pai, então, de repente ele falou, ali dentro talvez tá indo pessoas que nunca mais ninguém vai ver, né? Aí eu peguei e fiquei olhando, né, pro meu pai. Eu falei, será, pai, que tá levando gente ali dentro? Ele falou, pode ser, viu? Eu falei assim, por que, pai, senhor? Ele falou, aconteceu um caso, né, onde eu morava, e ele falou que foi bem próximo disso daí, sabe? Foi ali na região próximo de Pereira Barreto, ali, próximo de Salto Itapura, ali. Ele morava numa fazenda lá quando ele era adolescente, né? Então ele contou, né, que ele aconteceu isso aí, né, com um amigo dele. E onde eles moravam ali, o que acontecia? Foi mais ou menos por volta de 1961, 62, por aí, né? E ele contou que um amigo dele, né, chegou no campo de futebol, né, de manhã, eles sempre procuravam jogar bola, eles jogavam bola, né, trabalhavam ali na roça, né, o final de semana era jogar bola, né. E aí o que aconteceu, né, ele contou que esse amigo dele aí chegou no sábado de manhã no campo, né, e falando, né, falou, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu comigo essa semana, né. Aí o pessoal falou, o que aconteceu, né? Aí ele pegou, disse que ele era bem grande, né? Então tinha até o apelido de Sidão, né? Ele era bem alto, bem sacudido. Aí ele falou, rapaz, eu fui jogar baralho na casa do meu irmão e tava voltando, o pessoal andava muito a pé, né? Ele falou, ele tava voltando, né? Na estrada ali, aí passando em frente da mata lá do sítio, lá do fulano de tal, ele falou que já era bem tarde isso daí. Ele falou que olhou dentro da mata, aí viu ali dentro da mata uma luz, né? Uma luz muito forte. Ele falou que era uma luz um tom azulado, né? Ele falou assim, eu vi aquela luz meio azul, meio verde, assim, sabe? E aí ele pegou e disse que ficou curioso. Ele falou, mas será que é fogo? Mas ele falou que, né? Pela intensidade que estava a luz, ele falou que não escutava nada estralar, né? Quando tem fogo dentro da mata, estrala, né? Fica aqueles pipocos, né? Estourando madeira, assim, queimando. Ele falou que não tinha, né? Só a luz. Assim. Ele falou, mas que coisa, que luz estranha é essa? Porque ele pegou e ficou curioso, né? Pegou, ficou curioso e foi lá, foi adentrando ali o mato, né? E quando ele olhou, né, a primeira coisa que chamou atenção a luz, né? Ele foi em direção da luz dentro do mato, né? Não era uma mata tão fechada, né? Mata geralmente de cerrado assim, algumas matas são mais abertas, né?
E ele pegou e foi entrando na mata assim, e aí disse que ele tinha uma parte, assim, uma região da mata que era mais limpa, e a luz estava ali em cima. E a hora que ele olhou, ele, né, segundo o jeito dele falar, ele falou que ele viu uns homenzinhos, né? Ele falou assim, rapaz, eu vi uns homenzinhos cabeçudo, tá? Aí esses homenzinhos cabeçudo, com os cabeção bem grandão, uns olhos assim bem grandão mesmo, e, e, e eles estavam, né, com os baldinhos, umas pazinhas, umas coisas assim, mexendo na terra. Ele falou assim, eles estavam pegando terra. Eu fiquei olhando aqueles homenzinhos, né? E ele falou ainda que a pele deles assim parecia a pele de sapo, né? A cor, assim, uma cor de pele de sapo, de rã. Ele falou que ficou olhando aquilo ali, aqueles homenzinhos. Aí disse que dos homenzinhos parou o que estava fazendo e olhou para ele, né? E aí escutou, segundo ele, que falou dentro da cabeça dele, falou para ele não ter medo. Né? Falou, não tenha medo, falou dentro da cabeça dele, não fique com medo. Aí nesse momento ele pegou e, né, pessoa muito simples, né? Não acho eu creio que ele nunca tinha nem ouvido falar disso daí, porque ali onde eles moravam ali na época, Malemar, meu pai conta que eles tinham um rádio. Pessoa que tinha televisão ali era pessoa que morava no centro, na cidade grande, né? A televisão, a TV eles nem tinham, né? A TV era preto e branco ainda, né? Então eles não tinham acesso a nenhuma televisão, muito menos revista, alguma coisa assim. Então era muito limitado ali na região que eles moravam, tipo de conhecimento. Mas eles tinham aqueles rádios, né? Então ele pegou e saiu correndo. Ele falou que ele saiu correndo. Aí nisso o pessoal do campo ali, né? Os outros jovens, né? Que eles eram tudo rapaziada, começou a cair na gargalhada, né? Dele, né? Fazer chacota dele, né? Falou, o Sidão tá vendo homem verde, Sidão, Sidão. Né? Aí começaram, ô Sidão, quantas pingas você tomou lá no teu irmão, né? Aí ele falou, o Sidão nem beber, não bebia, né? Aí ele pegou, ficou sem graça, né? E jogaram bola ali, tudo. Aí no fim do jogo, né, meu pai tinha bastante amizade com ele, isso aí meu pai me falou, né? Ele chegou no meu pai e falou, Paulo, poxa, né, o pessoal tá aí, né, meu, fazendo chacota, né? Fazendo chacota de mim, né? Ele falou assim, eu não tô brincando não, ô Paulo. Eu vi mesmo esses hominhos aí, sabe? Eu nunca vi uma coisa daquele tipo lá, uma coisa esquisita daquele jeito, sabe? Aí ele falou assim, né? Ele falou, sabe, e eles estavam lá pegando, mexendo na terra. Eu queria saber o que eles estavam fazendo, sabe? Com aqueles baldinhos, com aquelas pazinhas, né? O que eles estavam fazendo ali, né? Aí meu pai falou, não sei, né, Ciro? Aí ele falou assim, se eu ver de novo, eu vou perguntar para eles o que eles estão querendo ali, no meio do mato ali, pegando aquele negócio. Aí meu pai advertiu ele, sabe? Falou assim, ô Ciro, não mexe com isso não, sabe? Falou assim, isso aí não, pelo que você tá falando aí, isso aí não é coisa boa não, não é coisa desse mundo não, né? Aí ele falou, não, eu vou ver de novo. Ele falou, tenho certeza que eu vou ver aqueles hominhos, né? E eu vou perguntar para eles o que eles estão fazendo ali, porque eu fiquei curioso, só que ao mesmo tempo me deu medo, né? E ele falou dentro da minha cabeça para não ficar com medo. Bom, aí o que aconteceu, né? Passou ali uns dias, né? Acho que passou uma semana mais ou menos. E aí o que aconteceu? Surgiu o acontecido aí que diz que ele tinha combinado com o irmão dele de um dia da semana e, né, nem jogar baralho, acho que não era trabalhar, sabe? Trabalhar com eles, acho que na quinta, na sexta-feira, uma coisa assim. E ele, né, saiu da casa dele já de noite para posar lá na casa do irmão, que de lá eles iam para uma outra roça. Parece que foi alguma coisa assim. E ele saiu, né, à noite,
entardecer já, ele jantou e já saiu bem tarde já, né? E pegou o caminho para casa do irmão dele. E isso aí acho que foi na quinta-feira à noite. Aí passou a sexta, né? Aí no sábado, acho que foi isso, no sábado de manhã, o irmão dele pegou o animal, não sei se é o carrinho, né? Que meu pai falou faz tempo, e foi até, né, onde eles moravam, no outro sítio, né? Porque o irmão dele mais velho era casado. E foi lá, eles eram bastante irmãos também. E foi lá na casa dele, né? E chegou lá e falou, ô mãe, né? Aí, ô mãe, ô mãe. Aí cumprimentou o pessoal, falou, mãe, cadê o Cido, né? Ela falou, mas como assim, cadê o Cido? O Cido foi para sua casa, né? Na quinta-feira, à noite. Eu falei, não, o Cido não foi em casa, não. Aí ele falou assim, mas como ele não foi na tua casa, né? Eu falei, não, ele não foi em casa. Aí ele falou, mas então onde ele foi, né? O Cido veio a desaparecer. Ninguém achava o Cido, né? E ninguém achava esse rapaz, esse moço, né? Aí começaram a procurar ele, né? Ele falou, o irmão dele falou, não, ele até vim aqui, né? Poxa, ele me deixou na mão, fiquei esperando ele lá. Aí a mãe dele falou, então, eu tava tranquilo aqui, achando que ele tava lá pra sua casa, né? Eu falei, certo, ele trabalhou, vai ficar na casa do irmão dele lá, é posada, não deve ter acabado de serviço. E deve ter ficado por lá. Aí começou, né, as buscas, tudo. E aí chegou a polícia, né, foram até as autoridades. E isso meu pai contando, né, que até eles foram interrogados ali, né, pelo, acho que, um delegado da cidade, né, e chegou ali, perguntou, né, conversou com os meninos, né, pediu informação, conversou acho que cada um separadamente, um negócio assim, e foi entrevistando as pessoas e perguntando. O meu pai fala que até perguntou pro meu pai, né, falou, e você sabe se ele tinha rixa com alguém, né, ele devia dinheiro para alguém ou alguma coisa assim, né, ele tinha um rolo, né. Meu pai falou, não, o Cido não, ele não ia nem nos bailes, a gente não ia nem em baile, ele não vai nem nos bailes. Então o Cido era uma pessoa muito reservada, né? Aí começou os boatos, né? Foram investigando, aí entrou nesse esquema aí. O irmão dele falou, olha, ele tava com umas conversas aí que ele tinha visto tal coisa assim, assim, assado, né? Ali na mata, ele só falava nisso, ele tava falando nisso. Aí a mata de quem? Ah, do fulano, Beltrano lá, dono da outra fazenda, fazendeiro. Aí chegaram pro dono da fazenda, né, a investigação, e o dono da fazenda confirmou, falou, não, ó, realmente, faz tempo já que eu tô vendo aí na minha propriedade, né, na mata aí, beirando a estrada aí, umas luzes dentro da mata, né. Às vezes aparece de madrugada, fica um bom tempo dentro da madrugada aí, depois some. Esse dia mesmo eu vi que, né, levantou uma luz muito grande e foi embora, né, saiu pro céu afora aí, né. Ele falou, e eu sempre, outro dia eu levantei de madrugada também, tava essa luz aí na mata. Ele falou, só que eu nunca fui lá ver não, porque eu ficava com medo, né? Ele falou, eu não gosto dessas coisas não, né? Aí o pessoal perguntou, né? Mas quando o senhor viu, né? E o homem confirmou também que viu no começo da noite, disse que viu a luz, né? Durante um bom tempo lá, a luz, então, na mata, e bate com a descrição, né? Que a família dele contou que ele saiu para ir na casa do irmão dele, é o mesmo caminho, né? Mas tem que passar da estrada, porque ele morava num sítio, aí no meio do caminho quase tinha esse local que estava a mata, que era a fazenda de outro homem, e ele passou acho que mais 2 fazendas para chegar na do irmão dele, então era um bom trajeto de caminhada, né? E teve a investigação lá, e começaram a investigar. Aí nisso meu pai já me contou também, né, que aí começou a vir os caminhões do exército, né, o pessoal do exército foi lá, conversou com algumas pessoas, conversou com o homem do sítio lá, né?
E teve ali uma investigação, fecharam a área ali, isolaram a área, né? E a informação que chegou ali para a família, né, é que acharam os rastros dele, né? Perguntaram se ele calçava tal número, né? Se ele tinha um sapatão com a sola assim, assim, assada, né? E aí o irmão dele confirmou, falou, não, ele tava de sapatão e ele calça tal número mesmo, né? Até como ele era grande, né? Era até um número bem grande, um sapatão bem grande. Então, tava as marcas dele entrando para dentro ali da mata. E aí teve todo esse rebuliço aí, né? No local onde eles moravam lá. E ele, né, falou que sumiu, né? Não acharam o Cido, né? E ficou ali, coisa e tal, né? E a família ali ficou muito triste, né? Aí foi que meu pai acabou mudando dali daquele local também, né? Que eles não tinham sítio, né? Eles trabalhavam para outros fazendeiros, né? Na época. E aí eles mudaram para outro local, né? Aí eles, né? Mudou, então perdeu o contato, foi perdendo o contato disso aí, né? E o mais interessante, sim, que passou aí, né? Isso aí meu pai estava com perto dos 15 anos de idade, né? Então, isso aí depois que a gente viu a luz, eu vi a luz junto com meu pai ali, com a minha irmã, né? E até ele veio a contar isso aí, eu achei assim meio estranho, porque meu pai, que eu muito conheço assim, né? Ele contava muita história. Então eu fui criado com meu pai, eu andava de bicicleta com ele, ele gostava de andar de bicicleta bastante. Então ele contava muita história para mim, tudo quanto tipo de história que ele contava. Então ele falava, gostava de contar a história. E ele nunca tinha contado essa história, né? Eu acho que ele ficou assim, né? E depois eu acho que ele até tinha esquecido, ou ele ficou meio que também não botando muita fé não, mas eu acho que depois que a hora que ele viu a luz no céu, né? Ele deve ter dado um start, falou, realmente Sidão ali, acho que não estava, né? Era sério o negócio ali. Aí isso aí foi ocorrido, né, na segunda-feira, a gente viu. Aí no sábado de manhã, ele foi comigo no centro aqui da cidade, e numa loja, né? E ele falou, vou com você lá na cidade, né? Falei, então vamos embora, né? Aí a gente que estava perto, próximo do fórum, né? Que tem essa loja, ela fica ali próximo do fórum, né? Então a gente foi ali nessa loja. E a hora que a gente eu passei na banca de revista, eu falei, pai, espera que eu vou passar na banca de revista, comprar uma revista. E depois a gente vai lá, pega as coisas, depois a gente vai ver os negócios da mãe. Eu falei, tá bom. Aí fomos primeiro na banca de revista, a hora que a gente estava atravessando para ir na outra loja. Ele olhou assim, aí um senhor parou, ficou olhando para ele. Aí o senhor falou assim, ó, o Paulão, né? Aí ele falou assim, né? Rapaz, né? Paulão, aí ele falou, né? O nome do coisa. E aí, como é que você tá, né? Tudo bem, e você, rapaz? Quanto tempo, né? Aí começaram a conversar, ele falou, esse aqui é meu filho, né? Aí ele falou, prazer, né? Coisa e tal. Sujeito bacana, né? Eu falei, nossa, cara bacana, gente fina. Aí começaram a conversar, né? Então, e não sei o que, coisa e tal, você tá aqui em Rio Preto. E você, não, eu tô em tal cidade, né? Aí o cara começou a perguntar, né? E o Martim, né? E o Lourencinho, coisa e tal, que são os irmãos do meu pai. Eles já faleceram já. Aí ele pegou e falou assim, né? Tão bem, né? Coisa e tal. Aí ele perguntou do Jaime, de um tio meu que tinha falecido há pouco tempo, né? Aí ele perguntou do Jaime, né? E o Jaime, né? E meu pai ficou triste, assim, né? O Jaime faleceu, né? Meus pêsames, né? Nossa, cara, como é que foi, né? Foi um incidente lá, coisa e tal. Aí ele pegou e meu pai né? Falou assim, e o Cido, né? Aí ele balançou a cabeça, assim, eu puxando, e falou, Paulo, falou assim, nunca mais, Paulo, não achamos o Cido nunca mais. Nem restos mortais do Cido, sumiu mesmo, sabe? Ele falou assim, né? Eu lembro certinho, ele falou assim, é como se ele não existisse mais.
Nunca mais. Nada, 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 nada. Aí meu pai, nossa, rapaz, mas sério, não achou mesmo? Ele falou, não, Paulo. Teve até aquele incidente lá, que foi o pessoal do exército, e a gente colocou até na programa lá para ver se acha em outros países, né? De certo, né? Então, como foi, né, levado, né? Pode ser que venha aí soltar ele em outro país, né? Já isso aí aconteceu, né? Mas ele falou assim, nada, 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 não tem notícia, e acabou aquilo ali, e não apareceu mais nada, 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 nada. Aí conversaram lá um pouco, né? Aí se despediram e saiu, né? Aí eu falei, pai, é o irmão do homem lá, do teu amigo que sumiu. Ele falou, é um dos irmãos dele. Era o mais novo, né? Deles ali. Aí eu fiquei assim, né, pensando, eu falei, nossa, que história maluca, né? E tem outra, né? Eles não tinham como ter noção de nada, eles não tinham referência de nada ali, né, no sítio. Eles eram muito simples, né? Não tinha condição também nem financeira para ter nada ali, eram pessoas que trabalhavam ali para outros fazendeiros, né? O fazendeiro até que tinha rádio em casa, acho que a família do Cido nem rádio não tinha, né? Então é um cara muito simples, acredito eu, pelo que o meu pai falou, né? E o mais engraçado, tá? Isso aí é uma outra coisa que aconteceu. Eu fui na casa de um amigo meu, sabe, né? A gente tem ainda, né, muita amizade, né? E eu, assim, na época, ia bastante em festa em chácara, né? O pessoal fazia muito festa em chácara, né? E as bandas tocar. E a gente ia, então, né? Eu passava na casa desse amigo meu e de lá a gente ia, né? Para as festas nas chácaras. E eu fui na casa dele no sábado, de manhã, tive um encontro lá, junto com meu pai. E no sábado à noite, então, eu fui para casa desse amigo meu. E de lá a gente ia para uma festa numa chácara. Bom, cheguei lá na casa dele, né? Passei lá. E aí conversando com ele, né? A gente tomava café à noite, né? Não tinha problema nenhum, né? Ia ficar até de madrugada. E aí ele falou, vou passar um café. E trocando ideia lá, conversando, escutando um som. Aí ele pegou, aí eu peguei e falei, rapaz, você não sabe o que aconteceu, cara. Segunda-feira eu fui dar um rolê de bicicleta. Eu olhei pro céu, rapaz, e vi uma puta de uma luz, cara. Rapaz, aquilo ali não era desse mundo, não. Aí ele parou assim, ele ficou olhando para mim e falou assim, você foi na segunda-feira? Eu falei, foi na segunda-feira agora. Eu falei, foi. Ele falou, rapaz, a amiga minha veio aqui essa semana, de quarta ou quinta-feira, falando a mesma coisa, que ela saiu com um cara. E aí ela falou que eles foram para esse local bem no alto, assim, e que ali ela estava ali junto com ele ali. E a hora que eles olharam assim, diz que viram aquela coisa iluminando o céu, assim, por cima dos eucaliptos, né? Aquela bola gigante, né? Ela falou que era uma nave, né? Ela tava, acho que viu mais perto. E bate certinho, foi aonde o horário também, que eu falei que vi que foi em torno de quase umas 8 horas da noite, 7h30 para 8 horas. E ali falou que foi esse horário que ela viu também, que ela estava lá, né? E aí, então, esse foi o meu relato aí para vocês, tá? Na época, assim, eu resolvi contar também, né? Como eu falei, a Marcela me incentivou a contar. E mais aí com a saudade aí do meu pai, que já se foi, né? E foi um grande homem, né? Uma pessoa aí muito do bem, né? Deixou um legado bacana, né, na nossa família. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? E fiquem com Deus. Se você conhece essa região citada no episódio, ou conhece alguém que viveu algo parecido, mande esse episódio para essa pessoa. Dessa forma, a gente consegue novos relatos e consegue conectar histórias,
fazendo uma grande rede de relatos flutuantes pelo Brasil e pelo mundo. Por esse motivo, eu gostaria de te convidar a conhecer o nosso mapa de relatos flutuantes. Aqui na descrição desse episódio tem um link chamado UFO Maps. Clicando ali, você consegue ver num mapa do Google todos os pins em cima da onde aconteceram os relatos flutuantes, desde o primeiro episódio até o episódio de hoje. Assim você consegue inclusive saber se aí na sua rua já teve um relato flutuante. Agora, se você tem a sua experiência e quer participar dos relatos flutuantes, mande um áudio para o nosso WhatsApp 28999834185. E se você é um comissário de bordo, já é um apoiador e não está no nosso grupo secreto no Telegram ainda, clica no primeiro link aqui na descrição e vamos participar desse debate que começa agora com a participação do Gerard, que contou essa história. Ele está lá no grupo, se você tiver alguma coisa para perguntar para ele ou tiver alguma consideração também, coloca lá no grupo, vamos participar desse debate, muito legal. E você não perde por participar desse debate, que toda semana é alimentado com mais relatos e mais informações de pessoas que entendem muito de ufologia. Só clicar também nesse mesmo link e chegar junto com a gente na nave. Nessa última semana nós tivemos a chegada de novos comissários e aqui eu dou as boas-vindas ao Jeffter e ao Andreas. Muito obrigado, Jeffter e Andreas, por se tornarem comissário de bordo. Também temos alguns comissários que mudaram o seu plano, subiram um pouquinho, aumentaram um pouquinho a importância de seu apoio. E por isso eu queria agradecer ao Otton, que fez essa atualização. Também gostaria de lembrar e agradecer aos 2 Brunos, que já eram comissários e agora nessa semana voltaram à nave. Sejam bem-vindos de volta, Bruno e Bruno. Saiba que vocês fazem isso aqui ser um trabalho muito prazeroso. Tem algum desgaste, mas por ter vocês aqui na nave, isso se torna um mero detalhe e a nave continua voando muito firme e forte. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. E eu reforço antes de ir embora, venham participar do nosso Instagram, @flutuantespodcast. A nave está decolando de novo e eu quero você lá junto da gente. Vale lembrar também que nós estamos no Twitter como @flutuantes e no TikTok como Relatos Flutuantes também. Até quinta-feira com mais um Relato Flutuante e lembre-se, nós somos uma nave.